No aeroporto, minha irmã me deu um tapa na frente de todos os passageiros antes da nossa viagem para o Havaí. Meus pais imediatamente me culparam. Ela sempre foi a favorita deles. O que eles não sabiam era que eu havia pago a viagem inteira. Então, cancelei discretamente as passagens deles e fui embora. O que aconteceu em seguida chocou a todos. O som da mão da minha irmã atingindo meu rosto ecoou pelo terminal de embarque do aeroporto como um tiro. Por um momento, tudo parou. O empresário no meio de um gole de seu café. A mãe lutando com duas crianças perto do portão de embarque. O casal discutindo sobre bagagem despachada. O agente da segurança escaneando os cartões de embarque. 200 pessoas, talvez mais, viraram-se para encarar. Minha bochecha ardia, meus ouvidos zumbiam, e eu fiquei ali paralisado, uma mão a meio caminho do rosto, minha bagagem de mão ainda pendurada no ombro. Jéssica estava na minha frente, seu peito ofegante, o rosto vermelho de raiva, os olhos selvagens com algo que parecia fúria, mas que parecia ensaiado, praticado. Isso é por arruinar a minha vida, ela gritou, sua voz alcançando provavelmente o próximo terminal. Eu abri a boca, nada saiu. Meus pais, minha mãe em sua blusa floral de viagem, meu pai em suas bermudas cargo e camisa havaiana que havia comprado especificamente para essa viagem, correram do café onde estavam esperando, mas não vieram me checar. Não perguntaram se eu estava bem. Minha mãe agarrou os ombros de Jéssica. Querida, o que aconteceu? Meu pai virou-se para mim, sua expressão já endurecida naquele olhar familiar de decepção que eu vira a vida inteira. Alex, o que você fez? Eu não fiz. Ela está chorando! Minha mãe me interrompeu, puxando Jéssica para um abraço. Por que você sempre começa um drama? Jéssica soluçou no ombro da minha mãe. Seu corpo inteiro tremia. Ele tem sido tão cruel comigo. Ele fez comentários a semana toda sobre esta viagem. Ele está tentando estragá-la antes mesmo de chegarmos. Eu fiquei ali, minha mão finalmente alcançando meu rosto, sentindo o calor irradiando de onde ela havia me atingido. Eu não havia dito nada sobre a viagem. Eu mal havia falado com Jéssica nas 2 semanas desde que ela a anunciara no jantar de família. Mas isso nunca importava. A verdade nunca importava quando se tratava de Jéssica. Ao nosso redor, as pessoas estavam filmando. Eu podia ver os celulares levantados, as câmeras apontadas para nós, as pequenas luzes vermelhas de gravação brilhando como acusações. Minhas mãos começaram a tremer. Peça desculpas, disse meu pai. Sua voz estava baixa, controlada. A voz que significava que ele estava furioso, mas tentando manter a compostura em público. Eu não fiz nada. Peça desculpas. Agora. Jéssica se afastou da minha mãe o suficiente para me encarar através das lágrimas. Sua maquiagem à prova d'água estava escorrendo em traços perfeitos, sem borrar. Você sempre faz isso. Você sempre faz tudo ser sobre você. Me desculpe, eu sussurrei. Diga como se fosse verdade. A voz de Jéssica falhou. Diga para que todos possam ouvir. E 200 pessoas assistindo. 200 estranhos. Todos eles vendo o filho mau, o irmão problemático, a pessoa que fizera sua irmã chorar no meio de um aeroporto. Me desculpe, Jéssica. Ela cruzou os braços, respirou fundo, limpou os olhos com as costas da mão. Você vai sentar longe de nós no avião. Eu não posso ficar perto de você agora. Minha mãe assentiu imediatamente. Isso é provavelmente o melhor. Você precisa pensar sobre seu comportamento, Alex. Meu comportamento. Eu estava parado aqui checando meu celular, esperando o embarque começar, e ela se aproximara e me dera um tapa. Certo, eu disse baixinho. Meu pai apertou meu ombro. Não era conforto, era um aviso. Vamos conversar sobre isso quando pousarmos. Isso é inaceitável. Eles voltaram para seus assentos perto do portão. Jéssica olhou para trás uma vez, encontrou meu olhar, e eu vi o pequeno sorriso no canto da boca dela antes de ela se virar. Ela havia planejado isso, e eles haviam acreditado nela, como sempre faziam. O que nenhum deles sabia, o que eles não podiam saber porque eu nunca havia dito, era que eu havia pago pela viagem inteira. Cada real, cada reserva, cada detalhe. Os voos para o Havaí, R$ 4.200. Eu havia reservado há 6 semanas. 4 passagens na classe executiva econômica, porque meu pai havia mencionado que suas costas doíam, e Jéssica havia dito casualmente que não poderia voar na econômica por 6 horas. O hotel, R$ 3.800 por 4 noites no resort de luxo. Quartos com vista para o mar, 2 quartos conjugados porque Jéssica precisava de seu espaço, mas minha mãe queria ficar perto. O aluguel do carro, R$ 600 por um SUV porque meu pai insistiu que precisávamos de algo robusto para dirigir pela ilha. As atividades, R$ 1.500. Ingressos para o luau, tour de mergulho, visita histórica, tudo pré-pago. Tudo organizado. Um total de R$ 10.100. Tudo no meu cartão de crédito. Tudo planejado, reservado e pago por mim ao longo de 6 semanas. Mas no jantar de família, 5 semanas atrás, Jéssica se levantara, taça de champanhe na mão e anunciara. Eu estou presenteando todos com uma viagem para o Havaí. Vamos em junho. Todas as despesas pagas. Minha mãe ofegou. Querida, isso é tão generoso. Meu pai sorriu. Nós te criamos bem, Jess. Eu fiquei ali sentado, garfo a meio caminho da boca, olhando para minha irmã do outro lado da mesa. Ela encontrou meu olhar, sorriu e gesticulou com a boca. Obrigado. E eu não disse nada porque era isso que eu sempre fazia. Eu ficava quieto. Eu não criava problemas. Jéssica levava o crédito. Minha mãe e meu pai a elogiavam. E eu pagava as contas. Tinha sido assim a vida inteira. Quando Jéssica se formou no ensino médio, eu paguei pela festa de formatura dela R$ 2.000. Ela agradeceu aos meus pais por tudo. Quando ela conseguiu seu primeiro apartamento, eu assinei junto no contrato de aluguel porque o crédito dela estava esgotado. Ela postou no Instagram sobre finalmente ser independente. Quando ela ficou noiva brevemente, o noivado durou 4 meses. Eu emprestei a ela R$ 5.000 para o anel. Ela nunca me pagou de volta. O noivado acabou. Ela ficou com o anel. E eu nunca disse nada. Porque eu era o irmão mais velho. Porque eu ganhava bem. Porque a família ajuda a família. Mas ela acabara de me dar um tapa no meio de um aeroporto na frente de 200 pessoas. E meus pais haviam me culpado por isso. Eu preciso usar o banheiro, eu disse quando voltei para onde eles estavam sentados. Jéssica estava mostrando algo no celular para a minha mãe. As duas rindo. Meu pai havia largado o livro e estava olhando o celular, provavelmente vendo recomendações de restaurantes havaianos. Nenhum deles olhou para mim. Anda logo, disse meu pai sem levantar os olhos. O embarque começa em 20 minutos. Eu caminhei em direção aos banheiros. Cheguei a meio caminho e então peguei meu celular. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava clara, mais clara do que estivera em anos.
Abri meu aplicativo da companhia aérea e puxei o número de confirmação. 4 passagens. Classe executiva econômica. Voo para o Havaí. Partida às 14 horas e 45 minutos. Liguei para a companhia aérea. Companhia aérea, aqui é o Carlos. Como posso ajudar? Eu preciso cancelar 3 passagens no voo para o Havaí. E poderia me informar seu número de confirmação? As teclas sendo pressionadas na outra ponta. Certo, vejo 4 passagens aqui. Você deseja cancelar 3 delas? Sim. Mantenha a passagem para Alex Campos. Cancele as outras 3. Os outros passageiros são Jéssica Campos, Roberto Campos e Marta Campos. Está correto? Está correto. Certo. Só para avisar, há uma taxa de cancelamento de R$ 200 por passagem. Como são passagens na executiva econômica e estamos a menos de 24 horas da partida, o valor restante será acreditado na sua conta como crédito de viagem, menos as taxas. Tudo bem. E o senhor tem certeza? Assim que eu processar isso, as passagens serão canceladas imediatamente. Minhas bochechas ainda ardiam onde ela havia me atingido. Tenho certeza. Tudo bem. Processando agora. O senhor deve receber um e-mail em até 5 minutos. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Não, obrigado. Eu desliguei. 3 passagens canceladas. A minha permaneceu ativa. Meu coração estava disparado. Minhas mãos haviam parado de tremer. Mas agora meu corpo inteiro se sentia elétrico, vibrando com adrenalina e algo mais. Algo que parecia poder. Abri o aplicativo do resort. Encontrei a reserva. 4 noites, 2 quartos. Check-in amanhã. Liguei para o hotel. Resort de luxo. Aqui é a Carla. Como posso ajudar? Eu preciso modificar uma reserva. Número de confirmação. Um momento, por favor. Música de espera. Algo instrumental e havaiano. Certo, Sr. Campos. Tenho sua reserva aqui. 2 quartos conjugados com vista para o mar para 4 hóspedes. Check-in amanhã. O que gostaria de modificar? Mude para um quarto, um hóspede. Mantenha a vista para o mar. Ah, certo. Deixe-me ver o que podemos fazer. Como o senhor está fazendo um downgrade de 2 quartos para 1, posso oferecer um reembolso parcial ou aplicar o crédito ao seu quarto para despesas extras. O que prefere? Reembolso. Perfeito. Seu novo total será de R$ 950 por 4 noites e reembolsaremos R$ 2.850 para o seu método de pagamento original. O senhor deve ver isso em 5 a 7 dias úteis. Seu novo número de confirmação é... Mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Não, é tudo. Maravilhoso. Esperamos vê-lo amanhã, Sr. Campos. Eu desliguei. 2 quartos reduzidos para 1. 4 hóspedes reduzidos para 1. Mais uma ligação. Aluguel de carros. Aqui é o Cássio. Como posso ajudar? Eu preciso modificar uma reserva. Claro. Deixe-me buscar isso. Certo. Aluguel de SUV por 7 dias. Retirada amanhã no aeroporto. Que mudanças faremos? Cancele o SUV. Vou pegar um carro compacto. Um compacto. Deixe-me ver o que temos disponível. Parece que temos um modelo popular. Serve. Ótimo. Seu novo total é de R$ 210 pela semana. Reembolsarei a diferença para o seu cartão. Parece que são R$ 390. Seu novo número de confirmação é... Mais alguma coisa? Não, obrigado. Feito. Eu fiquei parado no meio do terminal, celular na mão, olhando para a tela. 3 passagens aéreas canceladas, um quarto de hotel em vez de 2, um carro compacto em vez de um SUV. Tudo que eu havia planejado e pago subitamente rearranjado para mim. Só para mim. Meu coração estava acelerado. Meu rosto estava quente, mas eu não estava mais tremendo. Eu voltei para o portão. Eles ainda estavam lá, ainda rindo. Jéssica estava com a cabeça no ombro da minha mãe. Meu pai havia largado o livro e estava olhando o celular, provavelmente vendo recomendações de restaurantes havaianos. Eles pareciam felizes, como uma família, como se nada tivesse acontecido. Eu me aproximei deles. Hey, eu disse. Os 3 levantaram a cabeça. Estou indo para o meu portão agora, eu disse. Meu pai franziu a testa. Do que você está falando? Estamos todos no mesmo voo. Não. Você me disse para sentar longe de vocês, então estou em um portão diferente. Voo diferente, na verdade. Os olhos de Jéssica se estreitaram. O quê? Eu ainda vou viajar para o Havaí. Você não vai. Silêncio. Silêncio completo. Perfeito. Minha mãe falou primeiro. Alex, do que você está falando? Eu cancelei as passagens de vocês. Todas as 3, cerca de 10 minutos atrás. O rosto do meu pai foi de confuso a furioso em cerca de 2 segundos. O quê? Você me ouviu. Eu cancelei as passagens de vocês para o Havaí. Você não pode fazer isso! A voz de Jéssica era estridente. Eu paguei por essa viagem. Não, você não pagou. Eu paguei. Peguei meu celular, abri meu e-mail, encontrei a confirmação original e virei a tela para eles. Voo para o Havaí. 4 passagens. Compradas em maio. Comprador, Alex Campos. Cartão final, 4782. Esse é meu cartão. O rosto da minha mãe ficou branco, mas Jéssica disse. Jéssica mentiu. Eu rolei para o próximo e-mail. Resort de luxo. 2 suítes. Vista para o mar. Reservadas em maio. Cartão final 4782. Mesmo cartão. Rolei. Aluguel de carros. SUV por 7 dias. Reservado em maio. Mesmo cartão. Rolando. Ingressos para o luau. Tour de mergulho. Visita histórica. Tudo pago por mim. Tudo reservado por mim. Tudo cobrado no meu cartão de crédito. Olhei para Jéssica. A boca dela estava aberta. Nenhum som saindo. Você levou o crédito por uma viagem que eu paguei. Você se levantou no jantar e disse a todos que estava presenteando a família. Minha mãe e meu pai a parabenizaram e você não disse nada. Eu ia te pagar de volta. A voz de Jéssica falhou. Não, você não ia. Você nunca me paga de volta. A festa de formatura, o depósito do apartamento, o anel de noivado, 5 anos de presentes de aniversário que eu comprei para a mamãe e o papai vindo de você porque você disse que estava sem dinheiro. Você nunca me paga de volta, Jéssica. Meu pai se levantou. Alex, isso é insano. Podemos discutir isso mais tarde. Não, vamos discutir isso agora, porque 7 minutos atrás eu cancelei as passagens de vocês. Você está mentindo, disse Jéssica, mas sua voz tremia. Ligue para a companhia aérea. Pergunte quantos passageiros ainda estão reservados. Minha mãe pegou o celular com as mãos trêmulas. Colocou no viva voz. Ligou para a companhia aérea. Companhia aérea, aqui é a Bia. Como posso ajudar? Eu preciso verificar uma reserva. As teclas sendo pressionadas. Certo, vejo essa confirmação. Mostra um passageiro, Alex Campos. Assento 7A, executiva econômica. A mão da minha mãe tremia. Deveria ter 4 passageiros. Deixe-me verificar as notas. Sim, 3 passagens foram canceladas às 14 horas e 47 minutos de hoje. Gostaria de remarcar esses passageiros? Minha mãe desligou. Olhou para mim. Por que você faria isso? Sua voz era mal um sussurro. Porque ela me deu um tapa no meio de um aeroporto. E vocês me culparam por isso. Ela estava chateada. A voz do meu pai estava aumentando. As pessoas estavam começando a encarar novamente. Você não cancela férias de família por causa de uma discussão. Não é uma discussão. São 28
28 anos sendo culpado por tudo que ela faz. 28 anos pagando por coisas que ela leva o crédito. 28 anos sendo o filho mau, enquanto ela é a filha de ouro que não pode fazer nada errado. Isso não é verdade, disse minha mãe, mas ela não conseguia me encarar. Sim, e vocês sabem disso. O anúncio de embarque crepitou no alto. Agora embarcando o grupo A para o voo para o Havaí. Sou eu disse. Grupo A, assento 7A. Peguei minha bagagem de mão. Meu pai agarrou meu braço. Alex, espere. Vamos conversar sobre isso. Vamos resolver isso. Não há nada para resolver. Sentimos muito. A voz da minha mãe falhou. Sentimos muito pelo que aconteceu. Apenas remarque as passagens. Nós pagaremos você de volta. Não, você não pode fazer isso. Jéssica estava chorando agora. Choro de verdade. Não a encenação de antes. Nós somos sua família. Família? Olhei para ela. Sério? Você me deu um tapa na frente de 200 pessoas. Elas filmaram. Provavelmente já está no TikTok. E mamãe e papai ficaram do seu lado imediatamente, sem sequer perguntar o que aconteceu. Isso é família. Foi um erro. Jéssica soluçou. Eu estava estressada. Eu não estava pensando. Você estava pensando. Você planejou. Eu vi seu rosto depois. Você sorriu. Os olhos dela se arregalaram. Ela havia esquecido disso. Por favor, minha mãe sussurrou. Ela estava chorando agora também. Por favor, não faça isso. Podemos resolver isso. Vamos conversar sobre tudo. Vamos consertar. Você não pode consertar 28 anos em uma conversa, mãe. Agora embarcando o grupo B para o voo para o Havaí. Eu realmente preciso ir, eu disse. O rosto do meu pai estava ficando vermelho daquele jeito que ficava quando ele estava prestes a explodir. Nós ligaremos para a companhia aérea. Vamos remarcar. Vá em frente. Passagens de última hora em alta temporada. Cerca de R$ 2.500 cada. Mais um novo quarto de hotel. Os quartos devem estar R$ 400 à noite nesta época do ano. Mais um novo carro alugado. Mais todas as atividades que eu reservei. Vocês estão olhando para cerca de R$ 12.000 no total para os três. O rosto do meu pai foi de vermelho para pálido. Nós não temos esse tipo de dinheiro, minha mãe disse baixinho. Eu sei. É por isso que eu paguei por isso em primeiro lugar. Jéssica agarrou meu outro braço. Ambos os pais em cada lado meu agora, me segurando como se pudessem fisicamente me impedir de partir. Alex, por favor. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu não deveria ter te batido. Eu estava errada. Eu sei que estava errada. Por favor, não nos deixe aqui. Você realmente me deu um tapa na frente de 200 pessoas e esperava que eu simplesmente aceitasse? Eu não estava pensando. Você tem 26 anos, Jéssica. Quando é que você começa a pensar? Agora embarcando o grupo C para o voo para o Havaí. Eu puxei meus braços, comecei a caminhar em direção ao portão. Alex! A voz do meu pai ecoou pelo terminal. Se você for embora agora, nem se preocupe em voltar. Eu parei, me virei. Eu não vou, eu disse. E eu realmente quis dizer isso. Minha mãe estava chorando nas mãos agora. Meu pai estava gritando algo para um atendente de portão que parecia confuso e preocupado. Jéssica estava parada, congelada, maquiagem escorrendo pelo rosto, olhando para mim como se não pudesse compreender o que estava acontecendo. As mesmas 200 pessoas que haviam filmado ela me dando um tapa estavam filmando isso também. Eu me virei novamente, caminhei até o portão, entreguei meu cartão de embarque para a agente. O crachá dela dizia Maria, e ela me deu um sorriso simpático. Dia difícil? Ela perguntou baixinho. Está melhorando, eu disse. Eu caminhei pelo Finger, encontrei meu assento 7A, janela, executiva econômica, espaço extra para as pernas, sentei, coloquei minha bolsa no compartimento superior, afivelei meu cinto de segurança e esperei. Pela janela, eu podia ver o terminal, podia ver minha família, ex-família, parada perto do portão. Meu pai estava no celular, provavelmente ligando para o atendimento ao cliente da companhia aérea. Minha mãe estava sentada em uma das cadeiras, o rosto nas mãos. Jéssica estava andando de um lado para o outro, os braços cruzados. Eles pareciam perdidos, confusos, como se o roteiro tivesse sido invertido e eles não soubessem mais suas falas. A comissária de bordo desceu o corredor, checando os compartimentos superiores, ajudando os passageiros a encontrar seus assentos. Posso lhe trazer alguma coisa? Ela perguntou quando me alcançou. A água seria ótimo. Ela me trouxe uma garrafa. Eu a agradeci. A porta da cabine se fechou. O avião se afastou do portão e, pela janela, eu assisti ao terminal ficar cada vez menor até que eu não consegui mais ver minha família, até que eles fossem apenas parte do fundo. Apenas mais um grupo de pessoas em um aeroporto tendo um dia ruim. Não era meu problema. Não era minha responsabilidade. Não era meu circo, nem meus macacos. O avião decolou e, pela primeira vez em 28 anos, eu me senti leve. O resort era lindo. O quarto com vista para o mar no 22º andar. Cama king, varanda privativa. O pôr do sol sobre a praia era o tipo de coisa que faz você entender por que as pessoas pagam milhares de reais para vir ao Havaí. Eu fiquei na varanda com uma caipirinha que havia pedido do serviço de quarto e observei o sol afundar no mar. Meu celular não parava de vibrar desde que eu havia pousado. 17 chamadas perdidas da minha mãe, 23 do meu pai, 41 da Jéssica. Eu havia desativado as notificações depois da primeira hora. Havia mensagens de texto também. Eu as li rapidamente enquanto esperava pelo meu carro alugado. Mãe, por favor, ligue para nós. Estamos presos no aeroporto. Não sabemos o que fazer. Pai, isso é infantil e cruel. Ligue para mim imediatamente. Jéssica, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, atenda o telefone. Por favor, eu estou implorando. Mais do mesmo por 2 horas. Então as mensagens mudaram. Mãe, eu e seu pai estávamos conversando. Achamos que te devemos um pedido de desculpas. Quando você voltar, gostaríamos de ter uma conversa. Isso era progresso, eu acho. Então a mensagem da Jéssica. Jéssica, eu conversei com um advogado. Você não pode simplesmente roubar férias de alguém. Eu vou te processar por dano moral. Eu quase ri. Quase. Em vez disso, liguei para o meu próprio advogado, André Chagas. O advogado que me ajudou com meu planejamento patrimonial no ano passado. Alex, como está o Havaí? Lindo. Pergunta rápida. Se eu planejo e pago por uma viagem e depois cancelo as passagens para outras pessoas antes de a viagem acontecer, elas podem me processar? Você prometeu a viagem a elas por escrito? Algum tipo de contrato? Não. Minha irmã disse aos meus pais que estava pagando. Ela não estava. Eu estava. Eu nunca disse nada sobre isso, nem de um jeito nem de outro. Então não. Você não é obrigado a fornecer férias a ninguém. Se você pagou por isso, você pode cancelar. Eles não teriam legitimidade para um processo. E quanto a dano moral? André realmente riu. Dano moral exige provar trauma emocional grave decorrente de conduta intencional e maliciosa. Cancelar férias não atende a esse padrão.
Sua irmã pode ameaçar o quanto quiser, mas nenhum advogado aceitaria esse caso. Bom saber. Obrigado, André. A qualquer hora. Aproveite suas férias. Eu enviei uma mensagem de texto para Jéssica. Conversei com meu advogado. Você não tem caso. Pare de me ameaçar. Então bloqueei o número dela e os da minha mãe e do meu pai. O resto da viagem foi perfeito. Eu fui ao luau, assisti aos dançarinos de fogo, comi a comida típica e ouvi música havaiana sob as estrelas. Eu fiz a trilha na montanha ao nascer do sol. A vista do topo valeu cada passo. Eu dirigi pela estrada turística, parando em todas as cachoeiras, comendo iguarias de beira de estrada, nadando em piscinas de água doce que pareciam saídas de um sonho. Eu estava sozinho em tudo isso, e foram as melhores férias que já tive. Quando voltei para São Paulo, havia uma carta esperando no meu apartamento da minha mãe e do meu pai. Quase a joguei fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Eu a abri. Querido Alex, eu e seu pai passamos a última semana conversando sobre o que aconteceu no aeroporto. Também tivemos algumas conversas muito difíceis com a Jéssica. Te devemos um pedido de desculpas. Um de verdade. Você estava certo. Nós te culpamos por coisas que não foram sua culpa. Nós permitimos que a Jéssica levasse o crédito pela sua generosidade. Nós não fomos justos com você. Eu e seu pai somos de uma geração que acreditava em manter a paz, em não criar problemas e apenas seguir em frente. Achávamos que você era forte o suficiente para lidar com isso. Achamos que você não precisava da nossa validação como a Jéssica. Estávamos errados. Sentimos muito. Verdadeiramente. Gostaríamos de jantar com você quando estiver pronto. Por nossa conta e gostaríamos de realmente ouvir tudo o que você tem a dizer. Nós te amamos. Deveríamos ter demonstrado isso melhor. Mãe e pai. Eu li 2 vezes. Depois a dobrei e coloquei na gaveta da minha mesa. Eu ainda não estava pronto para o jantar. Obrigado por assistir até o final.